E aí, pessoal, aqui quem fala é a professora Patrícia. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? É compreender os processos de fermentação e qual a importância dele para os seres vivos, que é a aplicação da fermentação, né, nas nossas vidas. Então, galera, a gente precisa fazer aí uma retomada de alguns conceitos. Eu preciso que vocês relembrem algumas coisinhas que a professora Cássia explicou para vocês. Por exemplo, ATP. O que é isso? Quem é o ATP, gente? ATP é simplesmente a nossa moeda energética. Você se alimenta, né? Nosso alimento lá, e o alimento tem glicose. A glicose é a energia contida no alimento. Essa glicose será quebrada e convertida em moléculas de ATP, que é a energia da nossa célula. Tá? A energia que a nossa célula utiliza para trabalhar, vamos dizer, um exemplo, para produzir proteínas, para produzir diferentes moléculas, essa energia está na forma de ATP. ATP significa adenosina de trifosfato. Olha lá, trifosfato, 3 fosfatos que a gente tem, ó, 1, 2, 3. A quebra das ligações entre esses fosfatos, olha aqui uma ligação, um exemplo. A quebra dessas ligações gera energia para o seu organismo. Então, se eu quebro uma ligação entre um fosfato, se eu tenho 3, eu vou para 2, então eu terei difosfato. Então, eu passo para uma adenosina difosfato. Libera energia para o seu organismo trabalhar. Se eu quebro mais uma, eu vou para o monofosfato, adenosina de monofosfato. Então, a forma do seu organismo ter energia, né, como se fosse uma bateria biológica da gente. Então, a forma do seu organismo ter energia para realizar diferentes sínteses, diferentes funções, é através do ATP, adenosina de trifosfato. É através da quebra entre as ligações entre os fosfatos, que eu mostrei aqui em azul, ó, quebra essa ligaçãozinha, libera energia para o seu organismo trabalhar, para suas células trabalharem. Então, qual é a nossa molécula energética? O ATP, não pode esquecer. A glicose é a energia contida nos alimentos e o ATP é a energia do seu organismo. Outra coisa que a professora Cássia explicou, existem moléculas específicas, tá bom? Que ela chama de coenzimas, que carregam os elétrons, que é o tal do NAD e FAD. Isso aí vocês lembram? São transportadores de elétrons, de hidrogênios, tá? H+, que a gente fala, e elétrons. Então, não pode esquecer do NAD e do FAD, que eu vou falar deles. Então, lembrem-se que quem transporta os elétrons? NAD e FAD, que são coenzimas, tá bom? É muito importante lembrar disso daí. Então, relembrando desses dois carinhas, a gente precisa falar um pouquinho de respiração celular que vocês viram. A respiração celular é uma reação que o seu organismo faz com um único objetivo, né? Com um intuito: gerar energia para o seu corpo, gerar ATP. A gente não respira por respirar. Ah, vou respirar para encher meu pulmão de ar. Não. O seu corpo respira, assim como qualquer animal. Já que nós estamos falando do nosso grupo, né? Nós respiramos exclusivamente para gerar energia para o nosso corpo. Energia na forma de quê? De ATP, tá? Então, energia na forma de ATP, adenosina de trifosfato. Então, o que acontece na respiração? Nós temos uma molécula de glicose. Quem é a molécula de glicose? C6H12O6. Olha lá na equação. Essa molécula de glicose mais oxigênio que você respira, que você puxa respirando, vai lá no seu pulmão, né? Junta a glicose com oxigênio,
vai formar gás carbônico mais água mais ATP. Então, essa é a fórmula da respiração. Então, nós respiramos exclusivamente para gerar ATP. A respiração, vocês lembram, é dividida em 3 fases. Glicólise, que vocês viram com a Cássia, ciclo de Krebs e fosforilação. O que eu quero que vocês lembrem? A glicólise ocorre aonde, professora? No citoplasma da célula. E os outros 2 ocorrem na mitocôndria da célula. Então, a glicólise, que é aquela etapa em que existe a quebra da glicose, lise, tudo que é lise é quebra. Então, quebra de quem? Da glicose. Na glicólise, eu tenho a quebra da glicose. A primeira quebra da glicose. Então, a primeira quebra da glicose ocorre no citoplasma da célula. Tive a primeira quebra da glicose, eu terei formação de 2 ATPs, já começa a formar energia aí. Depois, terei também a liberação de elétrons e íons de hidrogênio. Gente, quem carrega os elétrons? Eu falei no início. Não é o NAD ou o FAD? Então, aqui na glicólise, eu venho com o NAD doidinho por elétron, porque soltou elétron, se eu quebrei as moléculas de glicose, vai liberar elétron e o elétron fica solto. Aí vem o NAD lá doidinho e fala, me dá esses elétrons aí. Aí o NAD pega os elétrons, não pode ficar solto. Depois da glicose vem o ciclo de Krebs, a professora já explicou. O ciclo de Krebs é uma cascata de reações, tá bom? Esse ciclo é chamado também de ciclo do ácido cítrico, tá? No final desse ciclo, nós teremos a formação do famoso gás carbônico, que é o que você libera na respiração. Então, no ciclo de Krebs, a gente continua com a quebra da glicose. Lá na glicólise, que aconteceu no citoplasma, a gente forma 2 moléculas de ácido pirúvico. O que é isso? É simplesmente a quebra da glicose. A glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. É o nome das moléculas que são originadas da quebra da glicose, tá? Esse ácido pirúvico, então, vai ser processado, vai continuar sendo quebrado, que a gente está quebrando a glicose, quebrando totalmente. Então, olha só, na respiração ocorre a quebra total da glicose. Não se esqueça disso. E aí, no ciclo de Krebs, esse ácido pirúvico vai passar, então, por várias quebras ainda, até liberar, então, o gás carbônico, tá? E nisso, pensa só, tá tendo quebra de moléculas. Se tá tendo quebra de moléculas, eu tenho a formação de mais 2 ATPs e a liberação de elétrons. Quem quer os elétrons? Quem carrega os elétrons que eu falei? NAD e FAD. Então, aqui vem o NAD e o FAD doidinho, capta os elétrons e vai levar para a próxima fase, que é a fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória. Nessa fase de cadeia respiratória, que é a última, nós vamos ter lá moléculas prontas para receber os elétrons que são carregados pelo FAD, né? E aí essas moléculas recebem esses elétrons e vão então para a produção de um monte de moléculas de ATP, tá? E a gente tem aí mais ou menos a produção de umas 30 moléculas de ATP. Então, no final dessa fase, nós vamos ter mais ou menos, no final da respiração, umas 36 moléculas de ATP, tá? Vai depender porque na teoria a gente fala 36, mas o rendimento energético não é esse, geralmente é uns 30, tá? Então, tá aí o saldo de ATP da respiração, em torno de 30 ATPs, é muita energia por molécula de glicose, tá? Então, respiramos para gerar ATP, energia. Lembramos da respiração. Então, a gente vai para a fermentação. O que acontece na fermentação? A fermentação
também é um processo que determinados organismos fazem para gerar energia. Então tem o objetivo parecido ou igual à respiração, certo? Por exemplo, o pão. O pão é feito através do processo de fermentação. O seu músculo, quando ele está sobrecarregado, ele requer lá, ele vai pedir ajuda para um processo de fermentação. E a gente vai entender, tá? Então, a fermentação, ela também ocorre com o objetivo de gerar energia, só que detalhe, na fermentação nós não temos a gente chama de oxidação completa da glicose. Ou seja, o que é oxidar? Quebrar. Na fermentação, a gente não tem a quebra completa da glicose, a gente tem a quebra parcial da glicose. Perfeito? Todos têm que saber isso. Na fermentação, nós temos a quebra parcial da glicose. Por quê? Na fermentação, a gente tem só uma etapa, a gente tem só a glicólise, a gente não tem as outras etapas. Na respiração, você tem ciclo de Krebs, cadeia respiratória, na fermentação, não. Então, a fermentação é caracterizada pela quebra parcial ou oxidação parcial da glicose. Então, a gente tem uma molécula de glicose, ó, vamos lá no desenho. Nós temos aqui uma molécula de glicose que será quebrada, glicólise, lise da glicose. Ela será quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Ácido pirúvico são 3 carbonos, tá bom? Se a gente tinha 6 na glicose, virou 2 moléculas de 3, tá? É que nem eu falei, é só a quebra da glicose, o ácido pirúvico. Lembra, se eu tenho quebra de glicose, eu vou liberar elétrons. Se eu libero elétrons, quem fica doidinho para pegar os elétrons? Olha lá, meu carinha, o NAD. Quando o NAD pega os elétrons, os hidrogênios que estão soltos, os H+, ele vira NADH2, porque ele capturou os hidrogênios, os H+, que estão soltos, que estão com elétrons soltos. Então, o NAD vai lá e captura, tá? Nesse processo de fermentação, quantos ATPs eu formo, professora? Olha lá, um tantinho. 2 ATPs. Então, o processo de fermentação tem um saldo energético tão alto quanto a respiração? Não. Lembra que na respiração eu tinha em torno de 30? Aqui eu formo 2 ATPs, tá? 2. E detalhe, diferença entre a respiração e a fermentação. Isso aqui é crucial. Pessoal, a respiração ocorre na presença de oxigênio. Por isso a gente chama de respiração aeróbica. A fermentação só ocorre na ausência de oxigênio. Por isso que a gente chama, olha aqui, de via anaeróbica. Se não tem oxigênio, vai ocorrer fermentação, tá? Então, essa diferença é crucial. A fermentação ocorre na falta, na ausência do oxigênio, tá bom? Beleza. Então, vimos as principais diferenças já. Entendemos o que é fermentação, certo? Qual etapa compõe. Agora, a gente vai ver quais tipos de fermentação existe, tá bom? Então, a fermentação, existem 2 tipos principais. A fermentação alcoólica e a fermentação lática. A fermentação alcoólica, nós temos a seguinte etapa. Nós temos, lembra lá do nosso NAD que capturou os elétrons? O NAD, quando ele captura os elétrons, ele tem que mandar esse elétron para algum lugar. E como nós temos aqui só a fase da glicólise, que é somente a lise da glicose, esse NAD transfere os seus elétrons, aqui nosso NAD, ó, ele transfere os seus elétrons para o ácido pirúvico. Quando ele transfere os seus elétrons, ele forma etanol e gás carbônico.
Olha aqui nessa equação, fica mais fácil de ver. Nós temos uma glicose que foi quebrada em ácido pirúvico, beleza? Isso aqui é fermentação alcoólica. O ácido pirúvico vai receber os elétrons de quem? Do nosso NADH+, porque ele pegou os elétrons que estavam soltos. Quando o nosso ácido pirúvico recebe esses elétrons, ele se transforma em álcool etílico ou etanol, que é o álcool que a gente conhece, e de quebra libera gás carbônico. Então, na fermentação alcoólica, nós temos a formação de dois produtos na fermentação alcoólica, porque o nosso NAD ele não pode ficar lá o NADH com elétrons, né? O hidrogênio com elétrons, ele não pode ficar com ele solto. Ele tem que mandar para algum lugar. E aí ele leva então esses elétrons para o piruvato. Quando ele leva os elétrons para ele, o piruvato, o ácido pirúvico, se transforma em outra coisa. Na fermentação alcoólica, vai ser transformado então em etanol e gás carbônico. E por que é usada então a fermentação alcoólica? Ela é utilizada na fabricação, óbvio que a gente já viu, bebidas alcoólicas. Toda bebida alcoólica passa por fermentação alcoólica. Vinho, cervejas e outras bebidas, tá? E produção de panificados, panificações. Pão, sim, o pão é feito através de fermentação alcoólica. Sabe o fermento biológico que compra lá no mercado, que usa na padaria? Realiza fermentação alcoólica. Por quê? Lá no fermento biológico nós temos seres vivos, fungos. Então, olha lá. Gente, a letra, escrever com o mouse é difícil mesmo. Então, a fermentação alcoólica é realizada por exemplo, fungos. Os fungos são adicionados à massa do pão, o nosso fermento biológico, e aí ele vai quebrar o amido. O que ele está fazendo? Oxidação da glicose. Amido é carboidrato. Carboidrato é quebrado até virar glicose. E aí o fungo, então, começa a quebrar aquela glicose, certo? E aí, quando ele quebra a glicose, vira ácido pirúvico, que vira o quê? Etanol e gás carbônico. O gás carbônico que forma lá na massa do pão serve para quê? Isso cai em vestibular, galera. Serve para fazer a massa crescer. As bolinhas de gás carbônico, quando a massa fica lá descansando, vai se acumulando na massa e o pão vai crescendo, crescendo. Isso que faz uma massa de pão ou qualquer coisa que estiver fazendo que use fermento cresça. Então, o que faz uma massa crescer é o gás carbônico, o CO2. Mas espera aí, eu falei que tem produção de etanol também. Se eu comer pão, eu posso ficar bêbado porque pão tem etanol? Claro que não, né, gente? Porque quando você coloca lá no forno para assar, o etanol evapora todo, beleza? Então, para fazer pão é através de fermentação alcoólica, tá? Vinhos e cervejas também feito através desse processo. Tudo realizado através de organismos como os fungos, tá bom? Um exemplo aí, o Saccharomyces cerevisiae. É um fungo aí que faz a cerveja, tá bom? O outro tipo de fermentação é a lática. Fermentação lática. Galera, importantíssimo. Na fermentação lática, o que a gente tem? Mesma coisa, o NAD não pode ficar NADH+, solto. Ele tem que doar os seus elétrons para alguém. Quando o NADH+, doa seus elétrons para os piruvatos, ácido pirúvico, quem ele forma? Ele forma o lactato ou o ácido lático. O ácido lático, ele é muito característico em alimentos que são derivados do leite. Exemplo, iogurte. Quando você, por exemplo, toma um iogurte e sente um azedinho, você está sentindo um ácido lático,
muitos iogurtes são adoçados pela indústria, às vezes você não sente aí o azedinho. Mas aquele ácido lático, se você sentir um azedinho, por exemplo, aí nos iogurtes gregos e tal, pode aí ser o ácido lático, tá? Então, olha aqui, como funciona a fermentação lática? Nós temos a glicose, que ela é quebrada em piruvato, igualzinha a outra, quebrada em piruvato. Essa quebra gera o quê? Elétrons livres, além do nosso ATP, óbvio, que é esse o objetivo da fermentação, gerar energia. Quando os nossos elétrons estão livres, o NAD vai lá doidinho, cata eles, certo? Quando o NAD, então, pega esses elétrons, ele tem que transferir para alguém. E aí ele transfere para o piruvato através de uma enzima específica. Essa enzima transforma o piruvato em ácido lático ou lactato, tá bom? E aí, esse ácido lático, então, ele é utilizado aí pela indústria, tá? E tem outro detalhe super importante. Nosso corpo, ser humano, agora eu vou dar exemplo de ser humano, também faz fermentação lática. Não é só seres que são utilizados pela indústria. Detalhe, quais seres são utilizados pela indústria para a produção de iogurte, por exemplo? Alguém sabe? Um exemplo famosíssimo, quando você compra iogurte, é só ler, são os lactobacilos, que são bactérias. Então, quem realiza a fermentação lática, se te perguntar aí que faz iogurte? Bactéria, tá bom? No nosso organismo, ser humano, o que acontece? Você faz um exercício muito pesado, esforço físico, corre pra caramba, tá correndo muito, tá fazendo lá um exercício super exaustivo. Seu músculo vai entrar em fadiga. Seu músculo começa a esquentar, a gente sente, né, aquele calorzão no músculo. O que está acontecendo? Como você está exigindo muito do seu músculo, muito mesmo, o seu organismo ele não tem ATP suficiente para que seu músculo trabalhe. ATP, energia. Você está esforçando demais. Então, seu organismo não consegue produzir ATP para tudo aquilo. Então, o seu organismo precisa recorrer à fermentação para dar uma ajuda de ATP. Quando o seu organismo recorre à fermentação lática, nós não temos a produção de ácido lático na fermentação lática? O problema do ácido lático é que ele vai se acumulando no tecido muscular, vai se acumulando, acumulando e pode causar a famosa cãibra. Então, quando você fadiga muito o seu músculo e sente aquelas cãibras, é devido à acumulação, então, o acúmulo de ácido lático. É isso que acontece. Porque seu corpo não consegue produzir ATP via respiração, ATP suficiente, e aí ele precisa, então, o seu organismo fazer fermentação. E a fermentação lática tem a produção de ácido lático e nos causa dor, tá? Beleza? Então, olha só, aí são os tipos de fermentação, né? A fermentação lática, que tem a formação do ácido lático, é usado então aí nos derivados do leite. A fermentação alcoólica, que nós temos a formação do álcool etílico e do gás carbônico, né? Usado aí para diferentes fins, até combustíveis, pães, bebidas. E tem uma terceira, acética, que eu não falei, que ela é como a fermentação alcoólica, tá? Só que em vez de sair o álcool etílico, a indústria ela utiliza para fazer ácido acético, tá bom? Que é o vinagre, né? O famoso vinagre aí que a gente conhece. Então é isso na aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço para todos. Tchau!